que a gente precisa, enquanto classe, ter sim instrumentos mais direcionados, específicos mesmo para a população de gestante, para populações de mulheres no pós-parto. Eu acredito que precisa, porque existe diferença entre eu aplicar um instrumento que pode ser utilizado para homens e mulheres de várias idades e aplicar em mulheres neste período delicado da vida, que o período perinatal é um período aí mais delicado da vida do sujeito. Então, merece uma atenção melhor, perguntas mais específicas e direcionadas justamente para essa população. Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava, do Mater Online. Gente, o título da live de hoje, de agora, que a gente vai conversar, é quais instrumentos a psicóloga pode usar no atendimento perinatal. Então, se você é psicóloga aí, de repente atende mulheres na gestação, mulheres no pós-parto, não importa se é na clínica, se é no hospital, se é em unidades básicas de saúde, vale muito a pena você ficar aqui até o final desta live e, claro, ficar aí do ladinho com papel e caneta também. Quando você vem assistir as lives aqui do Mater Online, é importante que você esteja com papel e caneta na mão, porque os conteúdos que são passados aqui, eles são conteúdos praticamente inéditos, né? Que você não vê na faculdade, você não vê em outros espaços, e são conhecimentos muito úteis, conhecimentos que todos os psicólogos deveriam ter, mas infelizmente não tem, exatamente porque essa é uma área nova, e a gente está falando aí da psicologia do futuro, né? De uma psicologia que a gente vai intervir menos e prevenir mais, porque é possível trabalhar na prevenção, ou seja, evitar que os sujeitos venham apresentar problemas de saúde mental. E a gente consegue trabalhar na prevenção, evitando que pessoas apresentem problemas de saúde mental, trabalhando justamente no começo da vida, né? Quando então essa mãe, essa mulher está grávida e esse sujeito ainda não nasceu, esse sujeito ainda está lá, né, no útero dessa mulher. E eu conseguindo trabalhar com a saúde mental desta mulher, consequentemente eu estou trabalhando também para prevenir problemas de ordem emocional, neste feto, né? Nesse sujeito que ainda nem nasceu. E aí a gente consegue ter aí adolescentes mais saudáveis, adultos mais saudáveis aqui para o nosso planeta, né? De forma que a gente consiga trabalhar, então, com eles bem antes do nascimento, cuidando da saúde mental de suas mães, de seus pais, aí neste período perinatal. Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho desses instrumentos que nós temos, que vocês podem utilizar aí com os clientes de vocês, tá? A maioria dos psicólogos que atendem essas demandas e que não são psicólogos perinatais, não sabem que instrumentos podem utilizar, tá? Nós não temos nenhum instrumento que é privativo do psicólogo, tá? Só o psicólogo pode utilizar quando a gente está falando da área de psicologia perinatal, tá bom? Então, os instrumentos que eu vou passar para vocês aqui nessa live de hoje, inclusive eu posso fazer uma live aberta, né? Falando desses instrumentos, justamente porque eles não são privativos do psicólogo, tá? Se fossem instrumentos privativos do psicólogo, eu nem poderia fazer essa live hoje aqui. Então, eu preciso já deixar isso claro para vocês, que eu vou ensinar os instrumentos que a gente pode utilizar na nossa clínica, no nosso atendimento no hospital, na saúde pública de saúde, mas não são instrumentos privativos do psicólogo, ou seja, eles não dão para a gente um psicodiagnóstico, tá? Eles são instrumentos que vão facilitar, né, o nosso processo de psicodiagnóstico. Então, são elementos a mais que a gente vai poder utilizar na nossa avaliação psicológica. Então, até hoje, lá na SATEPSE, tá? Não vai existir nenhum instrumento próprio para ser aplicado em gestantes ou mulheres no pós-parto, que é privativo do psicólogo. Mas lá nós temos alguns instrumentos, né, que está permitido para nós psicólogos utilizarmos, mas não só o psicólogo, outros profissionais também. Então, se você que está assistindo essa live, eu sei que às vezes tem aqui uma enfermeira, tem uma doula, tem uma psicanalista,
profissionais, né, das áreas afins que gostam de participar aqui das minhas lives, vocês são muito bem-vindos e os instrumentos que eu vou ensinar hoje aqui para vocês também podem utilizar, por não ser privativo do psicólogo. Você, então, que é psicanalista, terapeuta e queira fazer recurso, né, utilizar desses instrumentos, você vai poder também, tá? Antes de eu começar a falar sobre os instrumentos, é importante eu relembrá-los, né? Que a gente não confia num pedaço de papel apenas, né? Quem é que faz a avaliação de fato? Somos nós, seres humanos, com inteligência, que fizemos uma graduação, né? Estudamos, aprendemos vários conceitos, várias técnicas, né? Várias teorias para que a gente possa, a partir de tudo isso que a gente aprendeu, que está aqui, né, na nossa cognição, então a gente possa olhar para um fenômeno, para um caso e analisá-lo, tá? E ter discernimento aí das coisas. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas ficam muito presas ao instrumento pelo instrumento, como se o instrumento ele tivesse maior capacidade, né, de fazer uma avaliação psicológica do que o próprio ser humano. Então, importante eu dizer para vocês, eu vou falar sobre os instrumentos aqui, vou mostrar que eles existem, vou ensinar como corrigir, né, o nome deles que vocês vão poder utilizar, mas é importante eu dizer que é só um pedaço de papel, ele não é mais inteligente que você, psicóloga, não é mais inteligente que você, psicólogo, ele simplesmente é um pedaço de papel, sem emoção, sem sentimento, sem nada. Então, eles vão servir para dar um apoio, tá? Mas a gente tem que contar com a nossa avaliação psicológica subjetiva, né? Nós temos a objetiva e a subjetiva. O que é a subjetiva? Aquela que, a partir do meu conhecimento, eu consigo ir identificando no comportamento do meu cliente, nas falas, né, dele. Então, eu consigo ir levantando uma hipótese diagnóstica, tá? Agora, a avaliação objetiva são por meio dos testes, são por meio dos instrumentos. Existe, Rafael, um instrumento que é privativo do psicólogo e que a gente pode utilizar no período perinatal? Sim, existe. Tá? Existe instrumentos, sim, que são privativos do psicólogo e que a gente pode recorrer a esse instrumento também, né? Para avaliação da nossa cliente na gestação e no pós-parto. No entanto, né? Eu acredito que a gente precisa, enquanto classe, ter sim instrumentos mais direcionados, específicos mesmo para a população de gestante, para populações de mulheres no pós-parto, tá? Eu acredito que precisa, porque existe diferença, tá? Entre eu aplicar um instrumento que pode ser utilizado para homens e mulheres de várias idades, né? E aplicar em mulheres neste período delicado da vida, né? Que o período perinatal é um período aí mais delicado da vida do sujeito. Então, merece uma atenção melhor, perguntas mais específicas e direcionadas justamente para essa população, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, então, que você tem que saber mais do que um instrumento, você não simplesmente vai acreditar cegamente no instrumento. E por que é importante, né, eu estar lembrando isso? Porque, infelizmente, a gente tem psicólogos que acreditam muito mais no resultado do papel do que, né, na sua própria observação, né, na sua própria interpretação do que está acontecendo. Então, papel é papel, ele dá apoio, ele nos ajuda, mas é muito mais você, aquilo que você tem de bagagem, de conhecimento, tá? Somado ao resultado do teste, tá bom? Os testes, né? Aqui a gente está falando, a maioria são psicólogos, né? É um dos principais recursos, né, da identidade do psicólogo. Então, assim, a gente luta muito pelos testes, inclusive que a maioria deles possa ser aplicado e privativo do psicólogo, justamente porque nós já iniciamos a nossa profissão aqui no Brasil, em outras partes também, com essa característica, né?
de psicométrica, né, que a gente vai investigando e tendo aí os resultados obtidos das aplicações dos testes psicológicos. No caso aqui, eu não vou estar falando de testes psicológicos, tá? Mas sim de instrumentos que nos dão apoio para que a gente possa fazer uma avaliação psicológica, tá? Então, olha só, existem alguns instrumentos, mas aqui só vai dar tempo de eu falar com vocês sobre 2 instrumentos, tá? E outros 2 instrumentos eu vou falar com vocês lá no workshop introdutório de psicologia perinatal. Então, 2 vocês vão ter a chance de aprender agora, pega papel e caneta aí, e outros 2 vocês terão a oportunidade de conhecer mais a fundo lá dentro do nosso workshop, tá bom? Introdutório de psicologia perinatal. Os 2 que eu vou apresentar hoje aqui não são de minha autoria, tá? Eu não sou a autora desses instrumentos, mas os 2 que eu vou apresentar lá no workshop, sim, são de minha autoria, inclusive, né, aprovados pela SATEPSE, tá? Então, os 2 que são aprovados para o uso do psicólogo, né, pela SATEPSE e tudo mais, eu vou falar lá no workshop, tá? Aqui eu vou falar para vocês de 2, então, instrumentos que a gente pode utilizar e que não são da minha autoria, beleza? Então, vamos lá. Uma das coisas que mais acontecem neste período perinatal é a alteração emocional significativa, que é ansiedade, estresse e depressão, tá? Então, é muito frequente e comum que mulheres no período perinatal apresentem ansiedade ou estresse ou depressão, tá? Só para vocês terem uma noção, 65% das gestantes vão apresentar estresse, tá? 35% das gestantes vão apresentar ansiedade elevada. E 25% das gestantes vão apresentar sintomas de depressão. Sintomas de depressão, como vocês viram, é só 25%. Mas você sabe o que significa só 25%? 25% significa que a cada 4 gestantes, uma está apresentando sintomas de depressão. A cada 4 gestantes, uma está apresentando sintomas de depressão. E esse é a menor prevalência, 25%, tá? Então, só para vocês terem ideia, mais da metade das mulheres no período perinatal no Brasil estão apresentando alguma alteração emocional significativa. E isso é muito sério. É muito sério porque alterações emocionais significativas podem trazer consequências, inclusive, para o desenvolvimento do feto. Aumentam as chances dele nascer prematuro, aumentam as chances dele nascer baixo peso, aumentam as chances dessa mulher se cronificar a ansiedade, estresse ou depressão no pós-parto. E aí essa mulher pode ter dificuldades na estimulação do bebê, nos cuidados com o bebê, na vinculação com o bebê, trazendo prejuízos como atraso para o desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais negativas, e além de que essa dificuldade na vinculação mãe-bebê pode afetar também a saúde mental desse sujeito em desenvolvimento, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça avaliação da saúde mental de mulheres neste período perinatal, justamente para que a gente possa evitar que a ansiedade, estresse ou depressão se cronifique e se agravem no pós-parto, né? Representando aí, então, uma possibilidade de risco maior para o desenvolvimento, inclusive, desta criança, tá? Para a relação de saúde e saúde mental, inclusive, desta criança. Portanto, avaliar saúde mental materna é muito importante, é relevante. Quando a gente identifica que uma mulher na gestação está apresentando alteração emocional significativa, enquanto psicólogos perinatais, nós conseguimos propor intervenção. E essa intervenção vai, então, facilitar o processo, facilitando para que essa mulher consiga superar, tá? Então, assim, vai evitar que essa alteração emocional dela se agrave,
E aí, se agravando, né? A gente tem maiores chances de risco para o bebê também. Mas a gente consegue controlar, trabalhar controlando, facilita para que essa mulher, então, tenha uma saúde mental melhor, evitando que essa criança apresente atrasos no seu desenvolvimento, tá? Por isso é tão importante a gente conhecer sobre psicologia perinatal. É importante a gente saber, então, avaliar a saúde mental e é importante a gente saber o que fazer com o resultado. Não basta só eu ter o resultado do teste, né? Ah, você tá com uma alteração emocional significativa, sim. Tchau. Não, não é assim. Eu preciso saber o que fazer, que tratamento eu posso oferecer para essa pessoa, então que eu consegui identificar que ela está apresentando alguma alteração emocional significativa. Tá certo? O primeiro instrumento que eu quero falar com vocês é um chamado SRQ20. Vou repetir para quem não anotou aí, tá? Então, é a hora do papel e da caneta, gente, tá? Então, o nome do primeiro instrumento que eu quero apresentar para vocês é S de sapo, R de Rafaela, Q de queijo. SRQ20. O que significa essa sigla SRQ? Self-Report Questionnaire. E 20 significa 20 questões, tá? São 20 porque são 20 questões. Esse é um instrumento, gente, que não é privativo do psicólogo, não foi elaborado por um psicólogo, então, portanto, não é privativo. Outros profissionais podem utilizar. Na realidade, esse instrumento ele é recomendado, na realidade, pela Organização Mundial da Saúde, para que esse instrumento possa ser utilizado. É claro que ele está traduzido e adaptado para o Brasil, tá? Ele não é um instrumento de natureza brasileira, mas ele foi adaptado aqui para o Brasil, traduzido. Tanto é que o nome dele é em inglês, Self-Report Questionnaire, né? Então, não é um nome, né, em português, mas sim em inglês. E aí, então, a gente tem nesse instrumento, né, a indicação da Organização Mundial da Saúde para utilizar principalmente nos serviços públicos de saúde, onde existe um número muito alto de demandas de pessoas que procuram por esse serviço, para fazer, então, um rastreio, uma triagem de quem são as pessoas que têm maior probabilidade de estar apresentando um transtorno mental e aquelas pessoas que, né, têm menor probabilidade de estar aí apresentando, né, um transtorno mental, um problema de saúde mental. O SRQ, ele dá pistas para a gente de algo chamado transtorno mental comum para a psiquiatria. Rafaela, o que é transtorno mental comum? Eu nunca ouvi falar de transtorno mental comum. Transtorno mental comum são sintomas que a pessoa vai apresentar, só que percebe que aquela pessoa está em sofrimento psíquico, tá? Ela está apresentando sofrimento psíquico, mas ela não atinge níveis para eu dizer, ela está com ansiedade, ela está com depressão, tá? Porque para ser ansiedade, teria que ter alguns critérios para aquela pessoa poder, ela tem transtorno de ansiedade. E para falar, por exemplo, ela tem transtorno de depressão, ela precisaria de outras características X ali também, de comportamentos, de sintomas. Mas a pessoa ela não consegue atingir a pontuação, os critérios, nem para uma coisa e nem para outra. Mas claramente ela está em sofrimento psíquico. Então, para isso é que entrou aí o transtorno mental comum. O transtorno mental comum é aquele, então, que não se encaixa. A pessoa ela está, né, com problemas psíquicos aí, mas não atinge critério para eu poder dizer, é transtorno do estresse, é transtorno de depressão, não atinge um critério, tá? Mas eu entendo que ela está em sofrimento psíquico. Então, esse é o transtorno mental comum. Que aqui, para nós, psicólogos, que vamos trabalhar com mulheres neste período de gestação e pós-parto, vamos usar o termo alterações emocionais significativas. O que são alterações emocionais significativas? São mulheres que vão estar com estresse muito elevado ou com ansiedade muito elevada
ou com sintomas de depressão, mas não necessariamente ela está apresentando transtornos, tá bom? Então, no período perinatal é muito comum que a mulher apresente um estresse elevado de quase exaustão a exaustão, uma ansiedade alta, tá? Acima do que é esperado para uma mulher neste período. E até mesmo sintomas de depressão, como eu disse para vocês, a cada 4 mulheres grávidas, uma vai estar apresentando sintomas de depressão. Só que sintomas de depressão não é transtorno de depressão, né? Assim como alta ansiedade não é transtorno de ansiedade. Então, essa mulher, ela não atingiu um nível de transtorno mental, mas ela está em sofrimento psíquico, tá? Então, vocês vão perceber aqui nesse canal que eu falo muito de alterações emocionais significativas. E eu falo muito exatamente porque a maioria das mulheres no período perinatal vão estar com alguma alteração emocional significativa ou transtorno mental comum, tá? Mais de 60% delas ou vão estar com transtorno mental comum, né? Ou como eu prefiro chamar, alterações emocionais significativas, que vai dar a mesma coisa aí, tá bom? E a gente vai poder utilizar, então, esse Self-Report Questionnaire 20, SRQ 20, nós vamos poder utilizar esse instrumento para poder, então, identificar se essa mulher está apresentando sofrimento psíquico. Ou seja, eu vou identificar se ela está apresentando alteração emocional significativa. Só que esse instrumento, ele não consegue dizer para você, ela está com estresse, ela está com depressão, ela está com ansiedade. Esse instrumento, ele não diz para você o que é que ela está. Esse instrumento, ele consegue dizer, ó, ela está com alteração emocional significativa. Ela está em sofrimento psíquico. Então, essa pessoa está precisando de psicoterapia, essa pessoa está precisando de cuidados, tá? Esse instrumento, ele consegue dizer isso, mas ele não consegue dizer o que a pessoa tem exatamente, se é ansiedade, se é depressão, se é estresse. Tudo bem? Acho que até aqui deu para vocês entenderem, né? Como que vocês vão conseguir esse instrumento? É bem fácil. No próprio Google, vocês podem digitar Self-Report Questionnaire 20 e vai aparecer para vocês, tá? Ele é livre na internet, diferente dos instrumentos que são privativos do psicólogo, que a gente só consegue comprando mostrando a carteirinha, né? O CRP, tá? Quando a gente, então, vai comprar um privativo do psicólogo, inclusive a gente precisa ter lá o CRP, apesar que o ano passado mudou um pouco essa lei aí também, parece que outros profissionais podem fazer compra mesmo dos instrumentos que são privativos do psicólogo, que é um absurdo, né? Mas deu uma mudada nessa lei aí. Então, o fato é que esse instrumento, ele pode existir na internet, porque ele vem justamente para facilitar que os profissionais utilizem esse instrumento. Então, ele não é difícil nem de aplicar e nem de interpretar os resultados. Ele foi feito para ser fácil, ele foi feito para ser prático, para que enfermeiros possam utilizar, médicos possam utilizar, assistentes sociais possam utilizar, e claro, nós psicólogos, para que a gente também possa utilizar. Então, ele foi feito para ser simples, mas eficaz. Ele é utilizado no mundo todo, tá? Então, não é só no Brasil, é um instrumento bem eficaz. Quando a gente pega artigos científicos, pesquisas científicas, geralmente, quando a pessoa quer identificar esses padrões de transtorno mental comum, de alteração emocional significativa, é justamente esse instrumento que é utilizado, tá? O SRQ-20. Então, é fácil. Vocês querem ter acesso a eles? Acabou a live, entra lá no Google, digita Self-Report Questionnaire ou SRQ20, que vai aparecer para vocês, então, o instrumento, tá? E aí, gente, vocês vão ver o quanto que ele é fácil. Ele só tem 20 questões. Acho que fica ruim, né, para o pessoal aí do YouTube ver, do Facebook ver, mas do Instagram tá mais fácil. Deixa eu ver aqui na outra câmera. Não, ficou pior ainda. Certo, mas enfim, são 20 questões, tá? E só tem 2 tipos de resposta, sim ou não. Então, você faz a pergunta para a pessoa, ou a pessoa lê a questão e ela só pode responder sim ou não, tá? Então, ela só tem 2 tipos de resposta, sim ou não. Então, a pergunta 1, ó, você tem dores de cabeça frequente? Sim ou não? Você tem falta de apetite? Você dorme mal? Você assusta-se com facilidade?
Você tem tremores nas mãos? Você se sente nervoso, tenso ou preocupada? Tem má digestão? Tem dificuldades de pensar com clareza? Tem se sentido triste ultimamente? Tem chorado mais do que de costume? Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? Tem dificuldade para tomar decisões? Tem dificuldades no serviço? Seu trabalho é penoso, causa-lhe sofrimento? É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? Tem perdido o interesse pelas coisas? Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? Tem tido ideias de acabar com a sua vida? Sente-se cansado o tempo todo? Você se cansa com facilidade? Tem sensações desagradáveis no estômago? Então, são essas as perguntas, super fácil da pessoa responder sim ou não. Por quê? Se a pessoa está sentindo alguma coisa dessas, ela vai falar sim. Se ela não tiver, ela vai falar não. Então, é bem fácil de aplicar, são só 20 questões. Então, não ocupa muito tempo, você consegue aplicar em, no máximo, 5, 10 minutos no máximo, né? Em uma pessoa, tá? Para você conseguir identificar. Então, aqui eu tô falando para vocês aplicarem em gestantes e mulheres no pós-parto, tá? Porque é um canal de psicologia perinatal. Mas esse instrumento, ele não foi desenvolvido para o psicólogo perinatal. Ele foi desenvolvido para profissionais da saúde utilizarem no serviço de saúde, na população geral, de homens e mulheres aí, da população geral, beleza? E aí, então, como que eu vou interpretar esses resultados, Rafa? Como que eu vou saber se a pessoa está ou não em sofrimento psíquico? A pessoa pontuou se acima de 7 pontos, ela está em sofrimento psíquico, tá? Então, quando você faz essas perguntas, se ela marca mais do que 7, sim, se ela marca 8, sim, então essa pessoa está com transtorno mental comum ou essa pessoa está com alteração emocional significativa. Então, você consegue perceber que aquela pessoa, sim, está em sofrimento psíquico. E aí, depois, se você quiser identificar se ela está com estresse, se ela está com ansiedade, se ela está com depressão, aí você vai ter que recorrer a outros instrumentos, né, que possam dar isso para você. Eu tenho um de minha autoria chamado ISARG, Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional, tá? Esse instrumento, ele é próprio para aplicar em gestantes, né? Ansiedade gestacional. Então, ele é próprio para ser aplicado em gestantes e medir a ansiedade dela. Só que a live de hoje não é falando sobre esse instrumento, eu vou falar sobre esse instrumento lá no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, tá? Então, não perca o workshop, inclusive, porque eu vou falar sobre esse instrumento que mede a ansiedade, que é o único no Brasil que mede a ansiedade, inclusive, especificamente em gestantes, tá bom? Então, gente, o SRQ20, como vocês viram, é super fácil de aplicar e de corrigir. É rapidinho, a pessoa lê ali, responde sim ou não, deu mais de 7 sims, a pessoa está em sofrimento psíquico e vai precisar, então, aí de psicoterapia, acolhimento, aconselhamento, um trabalho de prevenção para que ela não continue em sofrimento no pós-parto, tá? Então, a gente faz esse trabalho aí com essa pessoa. Agora, eu quero apresentar para vocês o segundo instrumento de hoje, que é a EPDS. Então, mais uma vez, aí, pega papel e caneta. Rafaela, o que é EPDS? A EPDS é a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, tá? Escala de depressão pós-parto de Edinburgh. Então, essa é uma escala que ela também não foi desenvolvida no Brasil, ela foi desenvolvida, inclusive, né, em Edinburgh, né? E ela é utilizada no mundo inteiro. O mundo inteiro usa essa escala para identificar sintomas de depressão pós-parto. No Brasil, ela já foi validada para as mulheres brasileiras, tá? Então, já foi adaptado também. Então, é válida. No Brasil, já foi validada e adaptado por Santos no ano de 1996, tá? E depois outros pesquisadores foram também trabalhando e vendo outras possibilidades de aplicação da escala que não só no pós-parto. Hoje, a gente já sabe que a escala de depressão pós-parto de Edinburgh pode ser aplicada também na gestação.
Na época em que essa escala foi construída, acho que foi em 82 por Cox, tá? Em 82, mais ou menos, a gente pouco sabia que existia depressão na gestação. A gente acreditava que existia depressão só no pós-parto. Mas na gestação ninguém imaginava que pudesse ter. Só que as pesquisas dos últimos 15 anos já mais que comprovaram que a depressão ela começa na gestação e se mantém no pós-parto. Não é que ela começa no pós-parto. Ela começa na gestação, ninguém cuida dessa mulher, né? Não tem psicólogo perinatal suficiente no planeta para atender essas mulheres. Então, se cronifica e elas continuam a apresentar depressão no pós-parto, tá? Então, hoje se fala em depressão perinatal. É pouco o que a gente vai ouvir falar de depressão pós-parto agora, sabe? Das pessoas mais atualizadas. As pessoas mais atualizadas realmente usam depressão perinatal, tá? Justamente porque a gente já sabe que provavelmente se a mulher está apresentando no pós-parto é porque ela já estava apresentando desde a gestação, tá bom? Então, pode também hoje utilizar, já foi validado, padronizado para aplicação em gestantes também, essa escala EPDS, tá? E ela é interessante porque a EPDS, diferente de outros instrumentos que vão medir aí sintomas de depressão, ela é específica para essa população. O que eu acabei de mostrar para vocês, o SRQ-20, não é específico para o grupo de pessoas no momento perinatal, tá? Então, eu posso aplicar em idoso o SRQ-20, eu posso aplicar em homens o SRQ-20, tá? Então, eu posso aplicar em outras pessoas. Agora, a escala, a EPDS, a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, ela já foi construída para esse momento perinatal, tá bom? Antigamente era voltado só para o pós-parto, mas hoje a gente já sabe que mesmo na gestação é possível. Então, ela é mais específica para esse período perinatal. Ela também não é privativa do psicólogo, não é privativa do psicólogo. Ela também pode ser utilizada por outros profissionais, psicanalistas, terapeutas, enfermeiros, médicos, assistentes sociais e por aí vai, tá? Então, a EPDS não é privativa do psicólogo, ela pode ser utilizada por outros profissionais. A SATEPS libera para que o psicólogo possa utilizar essa escala, a EPDS, né, como uma avaliação secundária, tá? Então, é aquela coisa, você precisa ser psicólogo perinatal com conhecimento, né, para você poder analisar e utilizar como recurso a EPDS só para confirmar ou não a sua hipótese de que aquela pessoa, por exemplo, pode estar com depressão, tá? Algumas pessoas gostam de utilizar a escala Beck, BDI 2. O 1 não é mais válido, né? Mas o 2 tá válido aí para a gente poder utilizar. O BDI 2, a escala de depressão de Beck, é privativa do psicólogo. Essa é privativa do psicólogo, tá? Mas ela é para a população geral também, pode ser aplicada em homem, mulher, idoso, pessoas de várias idades e tal. Não é exclusiva, específica, né, para o período perinatal. Tem gente que usa, pode utilizar, não tem problema nenhum. No entanto, a EPDS é padrão ouro, né? Ela é melhor porque ela foi destinada justamente para o público perinatal, tá bom? E ela também foi feita de forma a ter uma aplicação rápida. São só 10 questões, né? 10 questões rapidinhas, né? Que você pode fazer ali para o seu cliente, ou o seu cliente pode ler e ele mesmo vai respondendo. E a forma de correção também é bem simples, é bem fácil. Então, ela é fácil de aplicar e é fácil de corrigir. E por isso que ela é tão importante, principalmente, né, no serviço público de saúde, porque aí enfermeiros, psicólogos, outros profissionais podem utilizar e fazer já essa triagem da saúde mental de mulheres no período perinatal. Então, essa triagem acaba sendo feita e essas mulheres acabam sendo encaminhadas para os profissionais que precisam ser encaminhados, né, para evitar as consequências no pós-parto, para evitar inclusive consequências para o feto ou para o bebê, porque pode nascer prematuro, pode nascer baixo peso, pode apresentar atraso no desenvolvimento, pode apresentar problemas de saúde mental,
né, esses bebês, então, que as mães não recebem cuidados e tratamento de sua saúde mental. Então, vale muito a pena a gente ter acesso a esse instrumento também. Da mesma forma que o SRQ20, você consegue fácil a EPDS também na online, tá? Como não é privativa do psicólogo, você consegue ela de forma fácil online. Eu aconselho que vocês busquem em teses ou dissertações ou TCCs de pessoas que recorreram a EPDS para fazer a sua pesquisa. Lá no final, em anexo, no final do TCC, da dissertação, da tese, né, tem os anexos. E entre os anexos, vocês vão encontrar, então, a EPDS. Então, a EPDS, geralmente, você vai encontrar muito mais dentro dessas teses, dissertações, TCCs, do que livre na internet, assim, né? Mas pode até ser que você encontre. Eu não fiz essa pesquisa, não, mas pode até ser que você encontre fácil as questões, tá? Então, ela é bem facinho, gente. São 10 questões, tá? Vou ler para vocês aqui as questões da EPDS também. Eu vou mostrar aqui para o pessoal do Instagram que consegue enxergar, do Facebook e do YouTube não consegue, né? O papel aparece em branco, mas tem aqui as 10 questões, eu vou ler para vocês. Então, eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas? Aí as respostas, elas vão variar em 4 níveis, tá? De respostas. Então, vai ter pontuação 0, pontuação 1, pontuação 2 ou pontuação 3. A gente chama de escala Likert, tipo Likert, tá? Conforme a pessoa vai fazendo menos pontos, menor são as chances da pessoa estar apresentando o problema. Quanto mais pontos a pessoa faz, né, mais chances tem da pessoa estar, então, com o problema. Então, diferente da SRQ, que as respostas poderiam ser sim e não, tá? Já na EPDS, as respostas elas podem variar em 4 níveis. 0, 1, 2 ou 3. Não vou ler ela completa aqui para vocês, senão, né, fica muito longo. Eu só vou ler as perguntas e é importante que vocês, então, saibam que tem 4 possibilidades de respostas, cada uma dessas perguntas, tá? Se a pessoa marca 0, significa que ela não está sentindo. Se ela marca 1, está sentindo um pouco. Se ela marca 2, está sentindo um pouco mais. Se ela marca 3, ela realmente está sentindo aquilo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho sido capaz de rir e achar graça das coisas? Eu tenho sentido prazer quando penso no que está por acontecer no meu dia a dia? Eu tenho me culpado sem necessidade quando as coisas saem erradas? Eu tenho me sentido ansiosa ou preocupada sem uma boa razão? Eu tenho me sentido assustada ou em pânico sem um bom motivo? Eu tenho me sentido esmagada pelas tarefas e acontecimentos do meu dia a dia? Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho tido dificuldades de dormir? Eu tenho me sentido triste ou arrasada? Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho chorado? A ideia de fazer mal a mim mesma passou pela minha cabeça. Então, são essas 10 questões. E aí, a pessoa, então, ela tem 4 possibilidades de resposta, que vai variar, então, de 0, 1, 2 ou 3. E aí, quando a pessoa respondeu as 10 questões, eu só vou somar. Eu vou somar as respostas. Vamos supor que no 1 e no 2 deu 0, no 3 deu 2, no 4 deu 3. Então, eu vou somar, tá? 2 mais 3 e vou somando. Ao final, se der 10 pontos, até 10 pontos, tá ok. A pessoa não está apresentando sintomas de depressão. Mas se ela pontuou 11, por exemplo, ou acima, aí essa pessoa está em sofrimento psíquico e a gente sabendo que é sintomas de depressão perinatal, tá? Então, acima de 10 pontos, a gente considera que a pessoa está com sintomas de depressão perinatal. Ok? Então, hoje eu trouxe isso para vocês, esses 2 instrumentos. Um que ensina como identificar as alterações emocionais significativas sem ser específico, né? Sem eu ter a especificidade de saber se é ansiedade, estresse ou depressão. E um que ele é específico. Ele vai medir sintomas de depressão perinatal. Os 2 são fáceis, os 2 não são privativos do psicólogo.
E os dois, né, são importantes da gente aplicar quando estamos atendendo uma gestante ou mulher no pós-parto, para que eu possa tomar as minhas medidas, as ações necessárias para facilitar e para essa mulher, né, enfrentar esse sofrimento psíquico que está, então, abalando ela neste momento delicado da vida, que é o período perinatal. Gente, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado aí as informações, tá? E que vocês principalmente utilizem isso na clínica, no atendimento de vocês, que principalmente vocês peguem esses recursos e que vocês apliquem, que vocês usem. É claro que não adianta eu também identificar que a pessoa está com depressão e não saber o que fazer, né? Com uma mulher com depressão. Não adianta eu identificar que ela está com alteração emocional significativa se eu não souber o que fazer com uma gestante ou uma mulher no pós-parto que, né, está apresentando alteração emocional significativa. Então, para isso, você vai precisar ter conhecimento. E onde você vai adquirir esse conhecimento? No workshop introdutório de psicologia perinatal. Então, hoje eu te ensinei uma parte, mas no workshop vai ter uma outra parte ainda mais profunda, né? Para que você possa saber de fato o que fazer, como, né? Para onde eu vou, para onde eu corro. Então, é lá no workshop que vocês vão encontrar a resposta disso. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Então, vamos lá. Se você conhece alguma psicóloga, psicólogo que você acredita que deveria estar aqui assistindo essa live, em que a gente vai falar sobre os instrumentos que a psicóloga pode usar no atendimento perinatal, já marca essa pessoa e convida ela para estar aqui com você. Então, se você está assistindo aí do YouTube, do Facebook ou do Instagram, marca essa pessoa, convida ela para entrar aqui também e adquirir conhecimento de qualidade junto com você, ok? Eu preciso fazer com que a psicologia perinatal chegue para cada vez mais pessoas, né? Pessoas, psicólogos, e conheçam e queiram se tornar, né? Trabalhar com essa área, né? Ter conhecimento para poder oferecer um melhor atendimento para as pessoas. Beijo no coração, ótimo final de semana. Tchau, tchau.